Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar distribuição eletrônica de íons. Pois bem, na aula passada a gente estudou modelo atômico de Bohr e aí a gente entendeu um pouco melhor como é que a gente descreve atualmente o átomo. Quais são os modelos mais modernos para representar a estrutura atômica. E a gente viu como é que faz a distribuição dos elétrons em termos da energia deles nos níveis e subníveis eletrônicos. E agora a gente vai aprender sobre os átomos que não estão neutros, mas sim carregados eletricamente, que são os íons. Então, se você precisar revisar algum conceito da aula passada, entre no vídeo que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Na natureza, os átomos eles podem estar eletricamente neutros. O que isso quer dizer? Veja, esse átomo de hélio. Ele tem aqui um núcleo com 2 prótons e 2 nêutrons. O próton ele tem carga positiva, mais um. E na eletrosfera eu tenho aqui então 2 elétrons. Se eu for contar a quantidade total de cargas elétricas, nós temos que a quantidade de prótons e elétrons do átomo eletricamente neutro está idêntica. Então, com este valor idêntico, mais 2 elétrons e 2 elétrons e 2 prótons, então a carga total deste átomo fica nula. Por quê? Apesar de que ele tem cargas positivas e negativas, a quantidade de cargas negativas e positivas é idêntica. Então a carga elétrica total do átomo é nula. E a gente vai chamar esse átomo então de eletricamente neutro. Esse é o caso desse lítio, né? Ele tem 3 prótons, ele na natureza, quando está neutro, possui 3 elétrons na eletrosfera e o somatório de prótons e de elétrons é idêntico. Portanto, a carga elétrica deste átomo é nula. E esse átomo vai ser classificado, então, como eletricamente neutro. Bom, mas na natureza acontece que alguns átomos eles podem perder ou ganhar elétrons. E quando isso acontece, este átomo ele passa a possuir uma carga elétrica final ou positiva ou negativa. E agora a gente vai ver isso. Bom, vamos pegar exemplo esse átomo com 3 prótons. A gente viu que se ele estiver neutro na natureza, a quantidade de elétrons vai ser idêntica à quantidade de prótons. Então, neste caso, 3 prótons, 3 elétrons, a carga total é zero. Então, ele vai ser classificado como um átomo eletricamente neutro. Agora, suponha que este átomo ganhe do além um elétron que vai então ser recebido na camada mais externa, né? Então, um elétron a mais aqui esse átomo ganhou. Então, agora ele vai ter a mesma quantidade de prótons, 3, mais uma quantidade de elétrons a mais. Se eu for fazer um somatório das cargas, eu tenho mais 3, que é a carga positiva dos prótons, menos 4. Por que menos 4? Porque cada elétron tem carga menos 1. Eu tenho 4 elétrons, então menos 1. Mais 3 menos 4, eu tenho uma carga total negativa, né? Porque veja, quando o átomo ele ganha elétrons, ele está ganhando carga negativa. A carga elétrica final desse átomo é negativa. Ele vai ser chamado então de ânion. Então, ânion são todos os átomos que ganharam elétrons e que, portanto, estão com a carga negativa. Agora, suponha que este mesmo átomo neutro, ele perca um dos seus elétrons. Então, perdeu. Ele tinha 3 elétrons, agora está com 2. Como é que fica, então? Olha, ele tem 3 prótons, isso é mantido. Agora ele só tem 2 elétrons, então o somatório das cargas vai ser mais 3 menos 2. Ou seja, ele vai ter uma carga positiva. Porque veja, ele perdeu uma carga negativa. Então, se ele perdeu uma carga negativa, ele está ficando positivo. Então, agora ele vai ser classificado como um cátion. Então, veja, existem 2 tipos de íons. Aqueles que ganham cargas elétricas, os elétrons, e, portanto, vão ficar com uma carga total negativa, são chamados de ânions. E os que perdem elétrons e vão ficar com carga positiva, chamados de cátions.
Então, para representar a carga elétrica dos átomos, a gente usa um número correspondente à carga, que vai ficar do lado direito sobrescrito do elemento químico. Então, quando eu leio silício 14 e o 0, esse 14 escrito do lado esquerdo e subescrito, ele representa o número de prótons no núcleo. Como a carga indicada aqui é 0, o que significa isso? Significa que ele está eletricamente neutro. Então, esse 0 aqui na frente representa o fato dele estar eletricamente neutro. Para um átomo que está eletricamente neutro, a quantidade de elétrons tem que ser idêntica à quantidade de prótons. Então, este valor 14 significa o número de prótons, que é um número atômico. E por conta dele ter a carga nula, isso me representa um total de 14 elétrons. Então, quando eu vejo o silício 14, eu sei que ele possui 14 elétrons, porque a quantidade de elétrons e de prótons é idêntica quando o átomo está com carga neutra, como é esse caso. Eu vou chamar ele de átomo neutro. Agora, suponha que eu tenha um silício com carga mais 2, então, a quantidade de elétrons dessa representação, veja, agora ele é um cátion. Se ele é um cátion, ele tem menos carga negativa. Quem é que tem carga negativa? O elétron. Então, ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Como é que eu sei que ele perdeu 2 elétrons? Porque ele está com uma carga mais 2. Para que um átomo tenha carga positiva mais 2, é necessário que ele tenha perdido 2 dos seus elétrons originais. Então, ele tinha originalmente 14 elétrons, eu sei pelo número de prótons, só que agora ele perdeu 2 elétrons, então ele tinha 14 e agora ficou com 12 elétrons. Então, através dessa representação, o fato dele ter carga mais 2, para eu descobrir o total de elétrons que ele possui, basta eu subtrair 2 do número atômico do número de prótons. Então, ele tem 12 elétrons no total. E vai ser classificado como um íon de carga positiva, ou seja, um cátion. Agora, se eu representei silício menos 2, aí é o contrário, ele está com mais carga negativa, né? Ele está mais negativo. Para ficar mais negativo, significa que ele ganhou cargas negativas. Quem é que tem carga negativa? O elétron. Para estar com carga menos 2, significa que ele ganhou mais 2 elétrons. Então, veja, não se confunda com isso. A carga é negativa, mas ele ganha elétrons. Porque o elétron, o ganho de elétrons, representa o aumento de carga negativa. Então ele tinha 14, agora vai ficar com 16 elétrons. E vai ser chamado de ânion. Então, ânions são os íons de carga negativa. E aí eu posso então classificar os átomos pela carga que eles possuem. Um átomo com carga total neutra é chamado de átomo eletricamente neutro. Um átomo com carga elétrica, ele é chamado de íon. E os íons podem ser ânions, que são aqueles que ganham elétrons e têm carga negativa, ou eles podem ser cátions, que são aqueles que perdem elétrons e têm a carga, então, positiva. Então, a notação para íons, né, é assim. O 0, quando a carga é neutra ou nula, a gente coloca o 0 quando achar que é importante. O 0 é facultativo. Então, às vezes você vai encontrar, às vezes não. Se você encontrar somente o elemento químico sem o 0, significa que o 0 está lá incluído. Então, aquela representação somente com o elemento químico diz que o átomo está eletricamente neutro. Agora, se ele for do tipo cátion, eu vou colocar a carga positiva à direita e acima do elemento químico, né, sobrescrito. Então, eu posso representar, por exemplo, mais 2, 2 mais ou mais mais. Essas três formas, elas são equivalentes. Então, o sinal de mais, ele pode ir na frente ou atrás do dígito 2, tanto faz. E você também pode substituir esse valor de carga positiva dupla por 2 sinaizinhos de mais. Isso é facultativo, você pode escolher uma das três representações. Agora, se ele for ânion, né, então, por exemplo, nitrogênio menos 3
nitrogênio 3- ou nitrogênio menos. Então, são três formas equivalentes de representar a carga elétrica desse ânion. E aí você pode escolher. Agora, vamos pegar esse exemplo, ó, potássio mais e potássio mais 1. A carga 1, ela normalmente fica subentendida, normalmente ela não é escrita. Você até pode escrever, mas não é comum. Então, na verdade, quando você só vê um símbolo de mais ou um símbolo de menos, ele representa a carga mais 1 ou menos 1, tá? Porque normalmente o dígito 1 não é escrito. Bom, como a gente viu na outra aula, são descritas 7 camadas eletrônicas aonde os elétrons podem ocupar, de acordo com o seu nível de energia. Então, nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q. E existem, os elétrons dentro dessas camadas possuem quantidade de energias que são maiores a depender da distância que essa camada está do núcleo. Então, as camadas mais distantes do núcleo possuem maiores energias. Então, os elétrons alocados na camada O têm mais energia que os elétrons alocados na camada K, porque existe um crescente de energia de acordo com as camadas. Isso a gente viu na aula passada. Bom, então são descritas 7 camadas, aonde essas camadas elas possuem um número máximo de elétrons. Então, por exemplo, a camada K possui um máximo de 2 elétrons, a L 8 elétrons, a M 18, N 32 e por aí vai. Então, as camadas elas são como casas. Tem casas pequenininhas que cabem só 2 elétrons. Tem casas maiores que cabem 8 ou mais elétrons. Depende da camada. E as camadas elas são representadas por letras de K a Q, mas também por números, de 1 a 7. Já as subcamadas, existem 4 tipos, a S, a P, a D e a F. Então, o número máximo de elétrons da subcamada S é 2, da P é 6, da D é 10 e da F é 14. Aqui é um desenho bonitinho da representação desses orbitais e de qual seria o espaço disponível para os elétrons ocuparem em torno do núcleo. A partir disso, nós vimos também na aula passada que um cientista chamado Linus Pauling propôs um diagrama de energia eletrônica dos elétrons que considera as camadas e as subcamadas de energia. Então veja, aqui nesse diagrama eu tenho 7 linhas horizontais, cada linha horizontal está associada a uma camada de K a Q, os números, os dígitos grandes na frente dessas representações corresponde à camada, então o 1 corresponde ao K, o 2 corresponde ao L, o 3 corresponde ao M e assim sucessivamente. Nesta primeira coluna vertical eu tenho a representação de todos os subníveis S de todas as camadas. Na segunda coluna eu tenho a representação de todos os subníveis P das camadas de L aqui. Na terceira coluna, eu tenho a representação do subnível D, que acontece nas camadas M e P, M a P, e os subníveis F está na última coluna, que acontece na camada N e O. Então, este diagrama, ele é lido na forma de diagonais. Então, essas diagonais, se eu ler na sequência, eu consigo verificar aonde está a ordem crescente de energia dos elétrons nas camadas e subcamadas. Então, como eu falei para vocês, a gente segue as diagonais para ver a ordem de energia. Isso foi proposto por esse cientista, o Linus Pauling. E aí, a partir deste diagrama, eu consigo construir uma linha de ordem crescente de energia dos elétrons, começando com 1s2, com 2s2, 2p6, 3s2 e assim sucessivamente, chegando até o final com 7p6. Então, veja, um elétron que está aqui no 3d10
ele tem menos energia do que um elétron que está no 6p6, porque ele está numa ordem de energia anterior. Porém, o elétron que está no 3d10, ele tem mais energia que o elétron que está na camada L e no subnível P, o 2p6. Então, porque a energia é crescente do 1s2 até o 7p6. Então, como é que eu leio essa representação nessa ordem? Então, eu vou pegar aqui como um exemplo o 4p6. Esse 4 significa a camada 4, que refere-se à camada N. Lembra que eu falei que a camada pode ser descrita por letras e números? Então, 4 é a letra N. Esse P é o subnível P. E esse 6 não é exponencial. Na verdade, esse 6 é o número máximo de elétrons presentes naquela subcamada. E aí, veja, eu posso descrever a ocupação dos subníveis de acordo com essa notação. Então, se eu escrever 4p6, eu estou representando o subnível P da camada N, que possui 6 elétrons ocupando a capacidade total. Se eu escrever 4p4, eu estou dizendo que neste subnível P da camada N, eu tenho 4 elétrons, ou seja, ainda dá para preencher com mais 2 elétrons, mas só tem 4. Se eu escrever 4p1, então eu vou ter somente um elétron neste subnível P na camada N. Então, se eu tenho essa notação oxigênio neutro, veja, aqui não está descrito carga, então ele está eletricamente neutro. Como ele tem 8 prótons, ele vai ter também 8 elétrons. Para fazer a distribuição eletrônica deste átomo, basta eu contar aqui, nesses números, o total de 8 elétrons, considerando a energia crescente, e aí eu faço a distribuição primeiro nas subcamadas, 1s2, 2s2, 2p4. Então aqui, ó, ao invés de escrever 2p6, eu vou escrever 2p4. Por quê? 2 mais 2 mais 4 dá um total de 8 elétrons, que é justamente a quantidade de elétrons que eu quero distribuir para o átomo de oxigênio. Então, a partir disso, eu vou fazer a distribuição eletrônica nas camadas, aonde este número 1 representa a camada K, e ele possui dois elétrons. Este número 2 representa a camada L e ele possui 2 mais 4, 6 elétrons. A partir dessa distribuição, então, eu posso fazer um desenho que represente o meu átomo de oxigênio com um núcleo com prótons e nêutrons, uma primeira camada com 2 elétrons e uma camada mais externa com 6 elétrons. E agora, eu tenho aqui uma distribuição eletrônica de ânions. Veja, o átomo ele estava neutro e ele ganhou um elétron. Portanto, se ele ganhou um elétron, ele está com carga negativa e a gente classifica ele como ânion. Então, veja o oxigênio. Ele tinha 8 elétrons, ganhou mais 2 e agora ele vai ter essa carga oxigênio 2 menos. Isso representa que ele é um ânion divalente. Então, esse menos 2 é a carga negativa, significa que ele ganhou elétrons. Para eu fazer a distribuição eletrônica de ânions, basta eu contar o número total de elétrons a serem distribuídos e fazer a distribuição usando a ordem de energia dos elétrons, como a gente tinha aprendido anteriormente. Então, veja, se ele tinha 8 elétrons e ele ganhou 2, então 8 mais 2, um total de 10 elétrons. Então, agora eu vou usar a minha ordem de energia e vou somando aqui até chegar em 10 elétrons. A distribuição nas subcamadas vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, isso dá um total de 10 elétrons. Nas camadas vai ficar, na camada K, 2 elétrons, na camada L, correspondente ao número 2, eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio com carga negativa menos 2. Então, agora nós temos o
fósforo menos 3, ele tem aqui um número de prótons igual a 15. Então, se ele fosse neutro, ele teria 15 elétrons. Mas ele não é neutro, ele ganhou 3 elétrons. Como é que eu sei que ele ganhou, professor? Porque ele está com carga negativa. Se ele está com carga negativa, significa que ele tem mais elétrons, mais carga negativa. Então, ele tem mais 3 cargas negativas. Portanto, ele tinha 15 elétrons, agora ele ganhou 3, ele está com 18 elétrons. Utilizando a ordem crescente de energia, eu vou distribuir 18 elétrons nessa sequência, então eu vou obter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Chegamos aqui no meu limite de 3p6. Então veja, este número 1 representa a camada K e eu tenho 2 elétrons na camada K. Este número 2 representa a camada L e eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons na camada L. Este número 3 representa a camada M e eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons na camada M. Portanto, a distribuição nas camadas vai ficar, para este íon de fósforo com carga menos 3, vai ficar K2, L8, M8. Agora, a distribuição de cátions, ela requer um pouco mais de atenção. Como fica? O átomo neutro, para virar cátion, ele precisa perder elétrons. Então, este átomo de sódio, ele tinha 11 elétrons e ele vai perder um elétron, né? Então, sódio mais vai liberar um elétron. Este um elétron já não pertence mais ao sódio. Portanto, essa carga mais 1 significa que ele tem uma carga positiva e significa que ele perdeu um elétron. Para fazer a distribuição eletrônica de cátions, eu preciso desta sequência. Primeiro, eu vou fazer a distribuição do átomo neutro. Segundo, eu vou determinar o número de elétrons perdidos. E terceiro, retirar os elétrons perdidos a partir das camadas mais externas. Então, vamos lá. Vamos com os nossos exemplos, né? Então, aqui, ó, eu estou dizendo que este átomo de sódio tem um número atômico igual a 11, portanto, o número de prótons igual a 11. Se ele estivesse neutro, ele teria 11 elétrons. Mas ele não está neutro, ele tem uma carga positiva, significando que ele perdeu um elétron. Então, 11 menos 1 é igual a 10 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a distribuição do átomo neutro. O átomo neutro tem 11 elétrons. Então, vou distribuir 11 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Agora, eu vou subtrair um elétron da camada mais externa. Veja, aqui eu tenho 3 camadas. Este 1 representa a camada K, este 2 representa a camada L e este 3 representa a camada M. Então, ao retirar o elétron da camada mais externa, eu não tiro nem do 1 nem da 2, eu tiro dessa daqui, 3s1. Como a subcamada S do nível 3 tem só um elétron e eu preciso exatamente remover um elétron, então eu vou tirar este subnível aqui. Então, ó, eu identifiquei a camada mais externa como 3s1 e eu vou retirar um elétron desse subnível. Então, o resultado final vai ser 1s2, 2s2 e 2p6. Essa vai ser a distribuição na subcamada. Agora, nas camadas vai ficar K2L8. Vamos ver mais exemplos. Agora eu tenho um cálcio, ele tem um número atômico 20, portanto 20 prótons. Portanto, o átomo neutro teria 20 elétrons, mas ele perdeu 2 elétrons. Então, 20 menos 2, 18 elétrons. Fazendo a distribuição do átomo neutro, como fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Agora eu vou identificar a camada mais externa. Então, a camada mais externa, veja, eu tenho a camada K, L, M e N. A camada mais externa é essa daqui. Eu vou retirar, então, 2 elétrons. E vai me sobrar essa distribuição eletrônica. Agora, colocando ela nas camadas, vai ficar K2, L8 e M8. Vamos ver mais um exemplo. Então, agora eu tenho ferro com número atômico 26, portanto, o número de prótons é igual a 26. Ele perdeu 2 prótons,
26 menos 4, eu vou distribuir 24 elétrons. Mas a regra é, primeiro eu distribuo os elétrons do átomo neutro, que seria 26 elétrons. Distribuindo isso, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Agora aqui vai requerer um pouco de atenção. Por quê? Porque a camada mais externa não é a última que apareceu aqui. Então, o subnível 3d6 pertence à camada M, que não é a mais externa. A mais externa é esse 4s2. Então, a mais externa é a camada N, cujo número é o 4. Então, eu tenho que tirar daqui. Veja, esses 3 aqui, subníveis, estão na camada M e não é a mais externa. Então, eu não posso retirar elétrons deles. A regra é tirar deste 4s2, porque ele é o mais externo. Ele representa a camada N. Então, é dele que eu vou retirar os meus 2 elétrons, ficando com esta distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Então, veja, recapitulando, o meu ferro tinha 26 elétrons, ele perdeu 2, 24 elétrons. Eu vou fazer a distribuição do átomo neutro com 26 elétrons, vou identificar a camada mais externa e retirar 2 elétrons da camada mais externa. E aí eu obtenho, então, a minha distribuição do cátion. A partir dela, eu tenho a distribuição nas camadas K2, L8, M14. Vamos para outro exemplo. Então, o manganês mais 4, cujo número de prótons é 25. Então, originalmente ele tinha 25 elétrons, mas ele perdeu 4 elétrons. Então, ele está somente com 21 elétrons. Como é que eu faço? Primeiro, distribuição dos 25 elétrons originais. Então, está aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. E agora eu vou identificar a camada mais externa e vou retirar 4 elétrons a partir das camadas mais externas. Nesse caso, o 4s2 é a camada mais externa. Então, só que ele, nesse subnível S, só tenho 2 elétrons. E eu preciso retirar 2. Eu preciso retirar um total de 4 elétrons. Então, eu vou fazer o seguinte. Identifiquei que ela é a mais externa e vou retirar 2 elétrons dela. Agora, me faltam ainda retirar mais 2 elétrons. E aí, eu vou para o próximo subnível mais externo. A próxima camada mais externa é a camada 3, ou M. Então, eu tenho 3s2, 3p6 e o 3d5. E agora a escolha vai ser sobre aquele subnível da camada 3 que tem mais energia, no caso 3d5. Então, eu vou identificar ele como o mais externo e vou retirar agora mais 2 elétrons. Se eu retirar 2 elétrons do subnível 3d5, eu vou obter um total de 3d3. Então, vai ficar assim a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3. Veja, sumiu o 4s2 e eu perdi 2 elétrons aqui do 3d5. Recapitulando, manganês com 25 elétrons, originalmente perdeu 4, tem um total de 21 elétrons para distribuir. Faço a distribuição do átomo neutro, identifico a camada mais externa, retiro 2 elétrons dela, identifico a outra camada mais externa, o outro subnível mais energético, que é o 3d5, retiro mais 2 elétrons, porque eu precisava, vou obter a minha distribuição nas subcamadas e com ela eu tenho agora a distribuição nas camadas K2, L8, M11. Então veja, a partir disso eu consigo criar um modelo estrutural para os meus átomos com os níveis, as camadas eletrônicas contendo quantidades específicas de elétrons. E nesse desenho deste átomo que está aqui representada, eu consigo identificar qual é a camada mais externa. Está aqui, ó, a camada mais externa do átomo é aquela mais longe do núcleo. Então, essa camada ela é muito importante, ela recebe um nome especial, ela é chamada de camada de valência, é a camada mais externa de um átomo. E está aqui, ó, mostrada.
Então, os elétrons de valência são justamente os elétrons da camada mais externa, esse e esse, no caso. Mas, professor, por que você está dando ênfase na camada de valência e nos elétrons de valência? Porque, gente, é através das camadas mais externas, das camadas de valência, que os átomos se ligam. Então, por exemplo, aqui está representado a molécula de água, que tem um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. E veja, nessa representação desse modelo, os átomos estão ligados pelas camadas mais externas. Então, por isso que a gente estuda distribuição eletrônica, para entender o comportamento químico dos átomos ao fazer compostos químicos. Então, os átomos se ligam uns aos outros pelas camadas de valência. E é importante saber quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo, porque isso me diz sobre como o átomo se comporta ao fazer ligações com outros átomos. Então, por enquanto, é isso. Bons estudos a vocês. Mantenham o seu costume, o seu consumo de frutas, verduras e legumes em dia, para você continuar estudando e aprendendo com qualidade. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.